Olá, pessoal, como que vocês estão? Estamos aqui para gravar mais um episódio do nosso Forecast, esse quadro do YouTube que está abençoando a vida de muitas pessoas. E mais uma vez aqui a gente vem contar uma história linda e maravilhosa de uma pessoa que particularmente eu amo de paixão, que é minha amiga pessoal. Então a gente vai ter muito assunto para contar. Ela é minha líder e minha amiga. Então hoje nós vamos ter a nossa Tati. Hoje vai ser bom, duas Tatis aqui conversando. Então, Tati, seja bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada por ter aceitado o nosso convite para contar um pouquinho da sua história pra gente. Obrigado. Olá, pessoal, tudo bom? E vai ser muito bom, né? De Tati para Tati hoje aqui. Creio que vai ser um tempo bem gostoso na presença de Deus. Então, para quem não conhece a Tati, ela é líder do Ministério Infantil há muitos anos já. E a gente quer conhecer um pouquinho da história da Tati, porque muitas vezes a gente conhece ela ali dos eventos, dos corredores da igreja, sempre muito ativa com as crianças. Mas a gente quer conhecer você, Tati. Como que você se converteu? Você já nasceu num lar cristão? Como que foi a tua história da tua caminhada aí com Deus? Então, eu vim de um lar católico, né? Fiz crisma, primeira comunhão, essas coisas assim. E a minha mãe começou a frequentar uma igreja com a irmã da nossa e ouviu falar de um retiro de juniores e adolescentes. Eu tinha 11 anos. E ela falou, quer ir? Eu falei, tudo bem, vamos, né? Vamos ver como é que é, né? Vamos ver como que é. Não entendia nada, nem imaginava como era um retiro. Eu lembro que foi uma prima minha, uma amiga junto. E era tudo muito estranho para mim. Mas foi muito interessante que no último dia, no domingo de manhã, o pastor que estava pregando, ele falava de 2 caminhos. Um caminho estreito, mas que a recompensa era muito boa, sabe? Que a recompensa era o céu, a vida eterna, a salvação. Mas um caminho largo e que, no final de tudo, a recompensa não era nada boa. E eu não entendia, não sabia orar, não sabia as músicas que o povo estava cantando, bem perdida. Mas eu falei, eu quero esse Jesus, eu quero esse caminho estreito. Não sabia eu, né? Que foi a melhor escolha da minha vida. Foi muito bom. E dali para frente eu comecei a frequentar os juniores lá na igreja, fui acompanhada pelos pastores de lá. E quando eu tinha 14 anos, eu vim aqui para a Quarta Igreja. Me batizei aqui e entrei no ministério. Você vê só. E quando você começou, Tati, a frequentar, assim, igreja evangélica, ser cristã, realmente, assim, era só você na sua casa? Porque normalmente famílias tradicionais católicas é um pouco mais difícil, né? Como Bem que foi? Complicado. Eles vieram junto com você já ou não? Demorou um tempo? Na verdade, a minha mãe veio antes, né? Que me trouxe, me convidou. Mas o meu pai, não. Meu pai era bem contra. Quando eu me batizei, ele ficou muito brabo. Toda a família, naquele tempo, a família era contra, né? Família muito católica, muitas raízes. E então foi um tempo difícil até todos entenderem e perceberem a diferença, né? Das coisas acontecendo. E é legal de comentar, assim, que você era no junior, né? Você era ali 11 anos, uma criança praticamente. Sim. Como é importante esses eventos, essas coisas para crianças e juniores, né? De como a gente, às vezes, subjuga eles, né? Eles têm pouca idade, eles não entendem, não adianta a gente explicar. Mas eles entendem, sim, o quanto é importante a gente estar ali disponível para estar falando, né? Com certeza. Eles entendem porque eu lembro, assim, como se fosse... É nítido na minha mente o momento que... Aqueles momentos, né, que eu passei indo para o retiro, quando eu aceitei Jesus, é algo que marcou e fez toda a diferença na minha vida. É um marco mesmo, um divisor de águas na nossa vida, de águas. Né? E é tão bonito de ver quando uma criança entrega a vida. Realmente, a gente faz toda a diferença. A criança tem sede, tem vontade de aprender sobre Deus e tudo mais. Né? E a gente foge de várias marcas, né? Que quando você não aceita Jesus cedo como criança, você acaba fazendo coisas que vão marcando a vida, né? Isso é verdade. Mas e como que você entrou no Ministério Infantil, Tati? Demorou para você entrar ou você já tinha esse desejo no coração, já gostava de criança e juniores? Como que foi essa tua trajetória? Foi uma trajetória. Eu sempre trabalhei, né, com 14, 15 anos, quando vim para cá, eu fui trabalhar com jovens, naquela época, a mocidade, né? E aí
cresci nisso, casei. Quando a gente tinha os nossos filhos pequenos, o Marcos com 4 anos, a gente assumiu os adolescentes, trabalhamos um tempo com os adolescentes, eu e o Clau. E depois passou um tempo e algo vinha no meu coração assim, trabalhar com criança. Mas eu não queria. Não queria. Eu era mãe, só isso. Eu tinha criança na minha vida, era mãe. Sempre gostei muito de criança, sempre vi uma criança, pegava no colo, mas não liderar, trabalhar, entrar em sala de aula, né? Isso não. E foi muito incrível que quando o pastor nos chamou, ele falou assim, olha, chamou eu e o meu marido, o Cláudio, falou, olha, eu tenho a rede de crianças para vocês assumirem por um determinado tempo. Quando eu fui abrir a boca para falar não, o Cláudio falou assim. Eu olhei para ele e falei, meu Deus. Como assim? Como assim? O que eu faço agora, né? Não tinha como, né? Falar não depois, não, né? O marido tinha dito sim, né? E foi um desafio. Foi um desafio. Confesso que a minha experiência era ser mãe, né? Sim. Tinha o Marcos pequeno, a Amanda pequena. Então, essa era a minha experiência, né? Na educação ali. Mas eu comecei a buscar. Fiz a PEC, tudo que era curso, conferência, congresso, tudo que tinha, eu fui atrás, assisti. Tudo que podia, eu fui atrás, né? Comecei a observar muito quem já estava no ministério. Foi dessa forma. Aprendendo, né, as coisas. Na prática, na né? Prática. Na prática, porque as crianças são, assim, fantásticas, né? Eles é mais uma ensinam lição. a gente do que a gente ensina eles, na verdade. Com certeza. E você era para ter ficado só um período ali, né, Tati? Para até as coisas se organizarem dentro do ministério. 2 meses, né? E estamos aí há 17 anos. Esses 2 meses foi prolongando. Foram os mais longos. Mas às vezes a gente vê que foi estratégia de Deus, na verdade, né? Para que você estivesse ali cumprindo, né, aquele chamado, para realmente a gente ver que é um chamado mesmo, é um ministério, né? E é incrível, assim, que por mim, eu sempre gostei de criança, mas nunca pensei em trabalhar. E até nos outros podcasts, a gente sempre tá vendo, assim, que Deus age de uma forma extraordinária na nossa vida. Que muitas vezes a gente tem um chamado que a gente não é pra mim isso aqui, não tem nada a ver. Mas Deus não, Deus vai lá, fala, não, filha, é você que eu escolhi, você que vai estar lá fazendo. E graças a Deus que você abriu o coração, né, Tati? Você foi atrás, procurou se especializar e tudo mais, né? E isso é importante, porque eu creio que Deus, ele nos chama, ele nos capacita, mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? A gente não nasce sabendo, você tem que procurar entender como é a criança, o universo delas, a cabeça, se atualizar, né? Não é algo para sempre, é algo que tem que estar sempre atualizando. É, porque criança é uma caixinha de surpresas, né? Eles fazem cada pergunta, cada coisa, e falam, Jesus, e agora? O que eu vou responder, que eu vou né? responder? Comportamento, né? Sim, é tudo. E é importante mesmo a gente buscar informação para se especializar mesmo na área. Porque muitas vezes, como eu faço parte do ministério junto com a Tati, a gente sabe, né? Que muitas vezes a gente é visto como, a gente tá lá cuidando da criança só, e ali. E não é isso, é muito além. Mas a gente sempre fala até pro pessoal que trabalha com a gente, né? Nós somos pastores de criança. A gente tá ali para ministrar a vida e como é importante. A gente vê quando uma criança cresce realmente baseado na palavra e quando ela não tem essa oportunidade, como faz diferença? Faz toda a diferença, porque realmente o Ministério Infantil, muitas vezes, ele é visto como... tem escolinha hoje, porque a criança está fazendo barulho no culto, a criança está incomodando. Mas nós, do Ministério Infantil, nós vemos de maneira diferente. É uma oportunidade de evangelizar, de ensinar, de fazer aquela criança ter uma vida com Cristo, né? Faz toda a diferença para quando ela cresceu. Não, e eles têm experiências com Deus da mesma forma que os adultos. Eles intercedem igual aos adultos, eles fazem oração igual aos adultos. Eles se preocupam com a família de uma forma que a gente, quando não tem esse contato com eles, nem imagina, porque até hoje, nesses 17 anos, todas as vezes que a gente pergunta para eles pelo que você quer oração, 99% é pela família. É pelo pai, pela mãe, pelo tio, pelo vô, por alguém que eles ouviram,
que estava passando uma situação difícil. Então, é incrível o coração deles. Eles são muito sinceros, né? São. Até no domingo à noite a gente sempre tem as menininhas que oram, que eu falo que já são as nossas intercessoras oficiais. Sim. E elas sempre oram exatamente isso. Elas oram pela oferta, abençoando. E Deus abençoa minha avó, abençoa meu avô, abençoa todas as crianças, todas as famílias. Então, assim, é muito bonito de ver essa evolução, assim. É, porque eles não pedem assim, eu quero uma bola, eu quero uma bicicleta, eu quero... Não, é pela família deles, é por coisas para a família mesmo. Sim, é o que a gente fala, a gente acha que a gente vai ensinar, mas a gente aprende muito com eles, né? Com certeza. Eu ia até perguntar, Tadinha, se todos esses anos, assim, teve alguma situação com alguma criança que te marcou de uma forma, assim, que você fala, puxa, eu nunca mais vou esquecer essa situação, assim? Teve. Que você possa compartilhar, né, com a gente. Teve um dia, há muitos anos, assim, hoje ele já é um homem, né, essa criança, na época, eu cheguei muito... Acho que todo mundo passa por momentos mais animados, menos animados, né? E eu cheguei naquele dia assim, eu falei, não, eu não quero mais cuidar de criança, não quero mais trabalhar com criança. E quando eu entrei ali no cenáculo, esse menino veio e ele me deu um abraço, que aquele abraço eu levo para minha vida, sabe? Foi algo assim que... Ele me abraçou e falou, tia, eu te amo tanto, você é tão importante aqui. Eu Ufa, fiquei entendi, desconcertada naquele momento. E eu vi assim que não precisou Deus usar um adulto, não, uma música, mas Deus usou aquela criança naquele momento. Ela me desconcertou. Com um abraço. Com um abraço. Sabe? Não, ele não disse nada relacionado ao que eu estava sentindo. Ele me abraçou e falou que eu era importante. Sim. E como faz diferença, né? A gente Total. ser reconhecida pelas crianças, né? Então, é o que eu sempre falo assim. Eu lembro dos meus professores da escola dominical, das musiquinhas que eles cantavam, dos ensinamentos que eles fizeram. E eles marcaram realmente a minha vida. Então, assim, que a gente possa marcar também a vida dessas crianças, né? Com certeza ele vai lembrar. Né? Sim. Com certeza eles veem a gente, às vezes, no mercado, na rua. No shopping. Em tudo quanto é lugar. Olhe lá, pai. Olhe lá, amanhã tia Tati. Eu falo, uau! E é difícil, né? Às vezes a gente realmente, que nem você falou, a gente passa por situações que dá vontade de desistir mesmo. Mas quando a gente tem a convicção que Deus nos colocou naquele lugar para fazer a diferença, as coisas vão se movendo e vão se movendo e tudo vai acontecendo, né? E vai se encaixando, e Deus vai mandando equipe, Deus vai mandando pessoas também com um coração, né, para acolhedor as crianças, e tudo vai se encaixando. Tudo se encaixa. E é incrível, o pessoal que trabalha no Ministério Infantil tem imã para criança. Tem imã. É incrível. Eu lembro que eu fui visitar uma outra igreja e eu tava lá conversando com os amigos meus e tal, e tinha um menininho me rondando. Mas eu não conhecia, fiquei tranquila. De repente, a mãe do menininho, moça, ele quer te dar um abraço. Ele pode? Eu falei, não, com certeza, Imagina, né? Até os meus amigos falaram, meu Deus, mas você é a tia da salinha. A tia da salinha. Não, realmente. Mas é assim, você vai num lugar de um monte de pessoas, mas foca o olho em você, é uma criança. Quando você vê a criança, não tira o olho e fala, meu Deus, mas é incrível, assim, o quanto atrai. E você que trabalhou, Tati, com criança, adolescente e junior, assim, dos três, qual que é o mais desafiador para se trabalhar, assim? Adolescente, né? Adolescente. Eles são mais desafiadores, né? Uma idade de muita transformação, né? De emoções, de pensamentos, muito bombardeio, o que eu vou ser, que profissão escolher, namoro, então é o mais desafiador. É difícil, né, saber dar conselho ali, direcionar tudo, porque para eles é tudo muito... Eles aumentam muito as coisas, né? Tudo muito intenso. Tudo muito intenso. Tudo muito intenso, eles né? ficam... eu nunca trabalhei com adolescentes, mas eu imagino que não deve ser fácil, né? Eles são intensos, né? Em tudo que eles fazem. Ou eles estão muito felizes ou muito tristes, né? Então, é uma fase desafiadora. E dentro do Ministério Infantil, Tati, o que você acha que hoje é o maior desafio, assim, dentro do Ministério? Tem hoje, vários, né? Tem vários. Assim, eu acho que hoje o maior desafio é o envolvimento dos pais. É um desafio grande, porque eu acredito assim que o que a gente faz ali
né, no período de culto, no sábado, no domingo, terça, quarta, quinta, né? Então, não vai ter tanta efetividade se chegar em casa o pai, a mãe, pode ser só o pai, pode ser só a mãe, não der continuidade, Sim. não continuar orando com aquela criança, ensinando os valores cristãos, né? Então esse é um dos desafios, eu creio que é o maior. Que E a gente criança ela é precisa. muito esponja, né? Tudo que o adulto Sim. faz, ela tem como exemplo, né? Exatamente. Então, é que nem você falou mesmo, a gente fica com um período curto com a criança ali, questão de 2 horas na semana, ou uma criança que vem 2 vezes ali na semana na igreja, a gente fica durante um curto período. E realmente, a base é a família. Sempre foi, né? E sempre vai ser. Então, assim, a gente dá aquele complemento. E a gente é nítido quando a gente vê quando a criança já vem de casa com essa cultura e quando a criança não vem. Então, é importante a gente trabalhar junto. Sim, porque essa é a ideia, né? De a gente estar sempre junto com a família ali, orientando e conversando, explicando. E passa muito rápido, né? Essa fase, assim, de criança. Eles são bebês, de repente já estão andando e já são juniores e adolescentes. Então, é um momento, assim, que a família ela tem que voltar para isso. Sentar, à mesa, a conversa na mesa, o olho no olho, uma refeição, né? Ter esse hábito de conversar, brincar, compartilhar, porque é em todos esses momentos que vai ensinar, né? Não é só sentar e falar isso, mas é o exemplo dos pais que vai comunicar, né, com a você criança. falou até uma coisa interessante, a questão de brincar, né? A gente tem, as crianças hoje em dia têm perdido um pouco essa essência da infância. A gente vê que hoje em dia é muita tecnologia, eles têm muito acesso. E não que isso seja ruim, mas eles acabam perdendo aquela coisa de saber brincar. Até com os pais ou os próprios colegas, eles não sabem. E é importante a gente tentar resgatar isso nas crianças, porque isso faz falta. Faz muita falta. Eu tenho a minha netinha, né, de 6 anos, e se a gente não controlar, ela quer a tela, ela quer o YouTube, ela quer o celular, e aí a gente está sempre, não, vamos brincar de boneca, vamos brincar de casinha, vamos fazer algo diferente, né? Porque é importante, desenvolve a criança de uma maneira natural, né? Brincadeiras, jogos. As crianças de hoje em dia todas têm que ganhar, né? Sim, a gente começa a brincar lá e ela tem que ganhar. Eu começo, não, vamos com calma. Vamos com calma. E é muito importante isso, porque a gente entende que cada fase da vida tem o seu momento. E se a gente atropela isso, a criança acaba amadurecendo, às vezes, muito rápido, sem necessidade. Sim. Porque passa tão rápido a infância, né? Então... E hoje em dia está uma adultização muito grande. É na roupa, é no penteado, é na maquiagem. Então, a gente tem que cuidar, né? Dificilmente você vê uma criança usando um vestidinho rodado, né? Normalmente, ela está vestida como uma mini adulta. Mini adulta. E é muito importante isso. Até as crianças começaram a pedir para cantar a música dos adultos, né? Nos cultos que a gente faz para as crianças. E a gente tava indo, não, legal, eles estão gostando e tal. Daí a gente começou a ver que não, eles têm que cantar música de criança, eles têm que ser crianças, eles vão ter o tempo deles de ser adultos. De ser adultos. E o como é importante a gente fortalecer essa infância realmente, porque eles vão se tornar jovens mais fortes, mais resistentes para a sociedade, um adulto mais forte para saber enfrentar as dificuldades da vida, né? Sim, porque a gente tem que preparar eles, né? Não é só ensinar de uma maneira que a gente passou a palavra. Não, é que de maneira que eles vão se munindo com isso e vão se tornando fortes. Saibam, eu quero servir a Jesus, eu quero isso para a minha vida, eu não quero o mal, né? Como a gente conversa com eles, definir o que é pecado, o que é erro, o que é certo. Isso é muito importante. E a gente tem que basear tudo na palavra e mostrar para eles o porquê, né? Porque eles são muito questionadores. Com eles certeza. falam, não, mas por que não pode isso? Como que funciona aquilo? E a gente tem que estar preparado para N perguntas, né? Das e mais variadas. que podem acontecer. É bem interessante até. A gente teve uma experiência de chamar o pastor Agostinho, né? Verdade. Pro culto das crianças uma vez. E, meu Deus, apareceu cada pergunta para ele, assim, que a gente... Tadinho do pastor. Nem imaginava o que ia sair, né? Então, mas criança é um negócio interessante, né? É fantástico, né? O mundo deles, assim,
é um mundo de imaginação, é um mundo mais feliz, né? Eles são inocentes mesmo, a gente vê nas brincadeiras, nas atitudes, nos gestos, e cada um é um, Sim. né? Não tem como a gente definir, todas as crianças são felizes, todas são espontâneas. Não, cada um tem o seu temperamento, a sua forma de ser, né? Isso que faz a gente aprender cada vez mais com eles, certeza. né? Porque a gente acaba se adaptando, a gente vê o que funciona melhor para aquela idade ou para aquela criança determinada, e assim a gente vai adaptando. E é o que eu sempre falo, é um privilégio a gente poder trabalhar com criança. Porque a gente sempre fala assim, eu quero mudar a minha geração, eu quero ser alguém que vai mudar a minha geração. E você sendo professor, pastor de criança, você consegue mudar uma geração. Sim. Você consegue ensinar ali a criança desde cedo a seguir as palavras de Deus, seguir os ensinamentos da palavra, para que realmente a próxima geração seja uma geração que venha trazer um avivamento, que venha fazer coisas extraordinárias dentro da presença de Deus, né? Então, é muito importante, né? Porque o que a gente ensinar, eles vão levar. levam. Né? E se a gente ensinar e motivar eles a buscarem a presença de Deus, é isso que eles vão passar, né? Eles evangelizam com maior facilidade. Sim. Eles falam para os amigos de uma maneira tão espontânea que nós não somos assim, né? Eles são muito sinceros no que sentem. Não gostei. Não quero. Nós adultos não, né? Sim. Nós nos moldamos às situações. Eles não, eles são sinceros. E é muito interessante, existem até pesquisas, né, de pessoas que se convertem a Cristo na infância, ela tende a permanecer. E a maioria dos convertidos se convertem nessa faixa, né, ali da infância. Porque o adulto já é mais carrancudo, já tem uma casca, já tem experiências da vida, já tem problemas, traumas, enfim, são N situações que acabam prejudicando, vamos dizer, né? Sim. Essa caminhada, assim, né? Então... Essa caminhada, esse desenvolvimento, né? A gente vai criando barreiras, coisa que eles não têm, né? E, Tati, dentro da tua caminhada, assim, do ministério, teve uma ou duas pessoas que foram uma referência, assim, para você? Ou você se inspirou naquela pessoa, mesmo que não seja do Ministério Infantil, assim? Teve, sim. Eu tive... aqui no ministério, foi incrível que quando o pastor chamou, logo em seguida, quem se aproximou, eu não conhecia muito, foi a pastora Elisama. Hoje ela já faleceu. Sim. E ela foi, assim, alguém que me ajudou muito, porque todas as... né, vou fazer a PEC, vou com você, vamos lá. E me motivou, e me ajudou, incentivou, mesmo. Realmente me deu aquele impulso. E quando eu era junior, né, teve o tio Mir também, que foi, assim... essencial na minha vida, né? Aprendi muito com ele, caminhei um tempo com ele. Pastor Agostinho, né? Pastor Jorge, são pessoas assim que até hoje, né, acompanham minha vida. Pastor Agostinho fez meu casamento, sabe? Então, realmente, referências na minha vida. Né? E como é importante ter essas referências na nossa vida, para que a gente consiga realmente, né, vai pegando um pouquinho de cada um ali, vai, né, criando a nossa própria... E a gente acaba se tornando referência para outras pessoas, né? Porque até esses dias, eu nem sei se eu te contei, a gente tem uma caixa lá dentro do Ministério Infantil e uma vez a gente usou para uma reunião e a gente pediu para cada um escrever qual era o seu sonho dentro do Ministério Infantil para os professores. E a gente colocava ali para orar, para ministrar sobre eles. E esses dias eu abri a caixa e tinha alguns lá, só que sem nome, claro. E tinha um deles que estava escrito: eu quero ser igual a tia Tati Chefa um dia. Que a gente chama a Tati de Tati Chefa, né? Viu como tem duas, né? Então, estava escrito lá: eu quero ser um dia igual a Tati Chefa. E eu achei tão bonito isso, porque, tipo, poxa vida, olha só, ela já está sendo uma referência, porque hoje a gente trabalha com muito adolescente, né? Sim. A nossa carga ali de trabalho, a maioria são adolescentes, muitos são as crianças que foram crescendo e ficaram ali, estão trabalhando hoje. E ver isso realmente, eu achei muito bonito. Eu acho que eu não tinha te contado isso ainda. Não tinha. Que eu deixei pra contar, né? Surpresa. Surpresa. Mas é legal de ver, assim, porque
A gente passa realmente por muitas dificuldades, muitas coisas que a gente acaba, não, será que eu tô fazendo certo? Será que, né? Ai, meu Deus do céu. E daí, quando você vê uma pessoa falando, não, eu queria ser igual a ela, você fala, puxa Deus, acho que eu tô no caminho certo, né? Tô indo no caminho certo, né? É uma responsabilidade, né? Uhum. O ministério, para mim, sempre é algo assim de muito temor, né? Uhum. É um orgulho, uma alegria, né? Saber disso. E é uma responsabilidade, porque eu creio que a gente falar de Jesus, falar de Deus, falar da obra de Deus é muito sério, né? E é algo assim que tem que ser feito da maneira mais íntegra, mais real, né? Então, é muito bom, é muito importante e saber, né, que a gente alcança gerações, isso não tem preço, Não né? tem Não preço. tem, vale muita luta, muito choro, momentos difíceis, né? Momentos que você fala, não é O comigo. que eu faço agora? Agora não dá mais, mas aí Deus vai lá e fortalece, e renova, e vem um renovo do alto mesmo, né? E é muito incrível, assim, muitas vezes, em momentos de fazer uma célula infantil, de dar uma aula, de chegar Carregada, assim, né? carregada, e a hora que terminava a aula, parece que eu tinha passado assim por um renovo muito grande, por algo, toda a dor no corpo, todo o cansaço, tudo aquilo tinha ido Some. embora, porque é incrível você ministrar na vida de uma criança. Não, é impressionante, assim, a gente fala assim que tem palavras e eventos assim que a gente acha que a gente está preparando para as crianças. Mas Deus fala tanto com a gente, trabalha tanto com a gente, que a gente fala, meu Deus, um exemplo foi o último retiro que a gente teve antes da Sim. pandemia, que, meu Deus, aquele retiro eu falo que não foi um retiro para criança. Não. Foi um retiro para adulto, porque até eu lembro que eu levei o filho de uma amiga minha. E no primeiro dia a gente já tava se derramando em lágrimas. Ele, tia, vocês não param de chorar? O que tá acontecendo? No outro dia ele tava chorando dele. Ai, agora eu entendi por que vocês estão chorando tanto, né? Mas foi algo assim tremendo a presença de Deus naquele lugar, né? Eu lembro que a gente falava do céu, né? Sim. De ir para o céu, mas a gente estava assim, e foi algo do início ao fim, né? Foi. O mover de Deus na vida de todos os professores, de toda essa equipe maravilhosa que Deus tem colocado ao nosso lado. O mover de Deus na vida das crianças, isso não tem preço. Não tem preço. E Deus nos leva realmente a ter essas experiências como até uma questão de renovo, né? Sim. Porque que nem esse retiro foi antes da pandemia. A gente não mal sabia o que ia acontecer para frente, quanto tempo a gente ia ficar sem ter esse contato com as crianças. Então Deus já sabia que a gente precisava daquele momento, precisava daquela unção renovada ali para dar aquele fôlego para aguentar. Passar, porque na idade o retiro foi início de novembro. Sim. Em março começou a pandemia e o Ministério Infantil parou. Parou. Ele parou por 1 ano e meio, né? Nós não podíamos abrir as salas, parou a igreja, parou tudo. Então foi um momento assim, a gente não perdeu, mas a gente perdeu o crescimento de algumas crianças. Sim. Que aí, no retorno eles já eram juniores, já estavam, né, em outra fase. Já eram grandes, né? Falar, meu Deus, parece que foi ontem. Você era uma criança ontem, hoje já está aí. Já está grande para ver nos ajudando, né? Muitos voltaram já nos ajudando. Nos ajudando. E é muito incrível, Deus realmente levanta as pessoas, né? Para ajudar. E pessoas responsáveis que amam o ministério. A gente tem experimentado isso, né? Em todos os momentos, assim, como a gente fica, ai meu Deus, não tem equipe. De repente, Deus aparece. E surge uma equipe, pessoas assim, que você olha e fala, meu Deus, são jovens, são adolescentes e fazem aquilo com tanto amor, com tanta habilidade. É muito bonito de ver. Com tanta dedicação, realmente. Amor é realmente a obra, né? Exatamente. Que Deus escolhe as pessoas para estarem ali nesse privilégio, né? De estar ali com as crianças. E é incrível como a vida de uma criança pode transformar a vida da família também. Porque é muito mais fácil a gente trazer uma criança para um evento, alguma coisa assim. Deus vai trabalhando. Quando a gente vê a família inteira, tá ali. Quantos testemunhos a gente não já ouviu? Ah, eu trouxe meu filho numa EBF... E daí fui ficando e acabei, né? Na idade, o meu pai, né? Ele foi uma pessoa
que o meu filho, muitas vezes, tinha uma apresentação na igreja e chamar, vou chamar o vô, vou chamar o vô. E aí as coisas foram acontecendo, Deus foi quebrantando, foi movendo o coração dele, né? E a gente sabe, né? Todo evento que tem, onde as crianças cantam, as crianças dançam, o quanto de visitantes vem. Vem o vô, a avó, aquela pessoa que, eu nunca vou na igreja. Não, ela vai porque ela quer prestigiar, né? Sim. Aquela criança. E é tão importante para a criança também ter a família ali perto nesses ela momentos. se sente muito importante. Ficam procurando, assim, onde que tá. Eles ficam tão felizes, é algo tão bonito. É gostoso de ver, né? E tiram foto. E aquela expectativa, aquela euforia da família é muito bom. É muito bom mesmo, né? Aí tem tanta coisa pra gente falar, né? É muita coisa pra gente perguntar, pra gente conhecer e tudo mais, né? E, Tati, como que funciona, assim? Como que você... A gente sabe que hoje, né, ali na Quarta Igreja, a gente tem um critério de coordenadores do Ministério Infantil, a equipe é gigante. Como que você criou, assim, essa organização? Como que você consegue dar conta de tudo, vamos dizer assim, né? Então, na idade, Deus deu a direção da gente de colocar coordenadores, né? Porque até no início eu vinha, né, meio que direto para a igreja, todos os períodos, mas não tem como, né? Vão surgindo outras situações e trabalho, enfim. Então, estudo. E aí a gente tem coordenadores. Cada dia da semana a gente tem uma pessoa responsável, um coordenador ou um casal de coordenadores, né? E aí esse coordenador que organiza a equipe, organiza o trabalho daquele dia, claro, sempre com a nossa supervisão, suprindo lanche, suprindo material, apostilas, tudo aquilo que é necessário, né? Foi a maneira que Deus direcionou para facilitar esse trabalho, né? É porque é uma equipe muito grande, né, Tati? Hoje a gente está com praticamente quase 100 pessoas na equipe. Muitas pessoas trabalhando e realmente, né, a questão de ter coordenadores fica mais fácil. Sim, né, aí tem pessoas, né, cabeças ali que elas estão sempre... Naquele dia não suga também, porque eu creio que é importante cada um participar do culto, receber, se alimentar para poder passar para as crianças, né? E é uma maneira de dividir o trabalho, né? A carga, né? Com certeza. Eu queria que você comentasse também, Tati, que eu acho interessante, para quem não conhece o Ministério Infantil, como que a gente programa nossas aulas, né? Como, da onde que vocês tiram as aulas, né? Tiram de qualquer... Da onde que veio essa coisa? Vocês preparam, vocês planejam? Existe alguma coordenadora que dá uma olhada? Como que funciona? Para quem não conhece, existe, né, gente? Eu acho que tudo que tem um planejamento, uma organização, é muito melhor, né? Então, existe coordenadores, né? Domingo à noite, quinta à noite, quarta. O povo, né, tem apostilas, que são bases, que elas têm um conteúdo, mas tudo tem que ser preparado, né? E também tem a quinta à noite, eu acho muito bacana, domingo à noite, eles fazem um planejamento de aula, onde tem lá qual a música, a história, a atividade, como aplicar. Então, é tudo feito dessa maneira, é tudo com um objetivo. Nosso objetivo não é passar um tempo, distrair a criança, mas é ensinar a palavra, ensinar o atual baseado na Bíblia, né? Eu acho muito legal de falar isso, porque todas as atividades que a gente planeja ali dentro do Ministério Infantil é tudo intencional. Sim. Sempre tem uma intenção. Então, mesmo que é uma brincadeira, é intencional. É uma música, tem um objetivo, a gente tem um planejamento. E hoje a gente tem pessoas dentro do Ministério também que trabalham secularmente como coordenadoras pedagógicas e pessoas que entendem um pouco do desenvolvimento infanto-juvenil, psicólogos, né? E tudo mais. Então, a gente sempre tem essa preocupação. Eu acho legal passar para quem está nos assistindo conhecer também essa questão, para saber que a gente se preocupa com isso e a gente tem todo por trás, até chegar à sala de aula, até chegar realmente ali o professor ministrar na vida da criança. Né? Tudo com um objetivo, né? Se nós temos lá na escola dominical os talentos, o objetivo... Claro, a criança ama chegar numa tenda, comprar os brinquedos, mas o objetivo é que a criança
crie hábitos, aprenda, Sim. cresça na presença de Deus, Isso. né? Pra quem não sabe o que é tenda, Tati, o que é tenda? Conta Ai, pra a gente. tenda É maravilhoso! Então, ela há anos está ali e, tipo, e a criançada ama, os professores amam. Na escola dominical, nós temos um programa de incentivo, de motivação, onde a criança vem com a camiseta, que é a nossa camiseta dos patrulheiros, tem o bottom, traz a Bíblia, traz oferta, traz a apostila e faz a atividade, né? De preferência junto com os pais. Ela ganha pontos. E a cada 6 meses, 5 meses, nós temos a nossa tenda. É como se fosse uma lojinha, onde as crianças vão lá e esses talentos que elas vão acumulando, elas vão lá e elas escolhem o brinquedo que elas querem. Então, elas ficam assim... É maravilhoso, né? Eu lembro que quando eu era criança tinha, não era outro nome, eu não vou lembrar qual era o nome, mas eu lembro até hoje de um dia que eu fui e eu comprei o brinquedo mais caro que tinha na tenda, que era um jogo de cozinha de criança enorme, assim, eu saí me achando de lá, porque eu fazia tudo certinho, porque eu queria conseguir... Mas teve um porquê que você comprou o mais caro, porque você fez tudo certinho. E é muito interessante a gente ver isso. Tem aquelas crianças que não faltam, que traz Bíblia, traz oferta, vem com a camisetinha, traz atividade. Então, elas sempre estão na frente. E passam-se os anos e sempre tem aquelas que, sabe, se empenham, firmes, são né? firmes. E faz anos que já tem, né, esse programa de incentivo e a gente vê que realmente faz a diferença. Faz a diferença na vida deles. E, por enquanto, só tá no domingo de manhã, né, Tati? Por enquanto só. Porque é mais um formato mais de escola mesmo, com apostilas, que domingo atividades. De manhã eles ganham a apostila, levam para casa, tem que trazer. Então, por enquanto, é no domingo de manhã. Então, que se você tem um filho aí que não tá vindo no domingo de manhã, traga para a escola dominical. Venha que com certeza ele vai ficar apaixonado, tanto pelas aulas, né, Tati? Sim. Quanto pela tenda também, que é o incentivo aí para eles, né? É bom o pessoal conhecer aí as coisas, as programações que a gente faz também. A gente sabe que tem alguns eventos grandes, né? Que até o bairro conhece, como a EBF, né? Sim, a nossa EBF, né? Que é algo assim que as pessoas do bairro já esperam essa data, né? Quando a gente divulga programações de outras igrejas, outros locais, eles esperam a gente. E é muito gostoso, né? Quem participa da IBF, quem já participou como criança, quer ser tio da IBF, né? E é algo assim que impacta a vida deles de uma forma... Eles começam na segunda, quando chega quarta, quinta, eles já estão numa euforia, e gritos de guerra, e amizades novas, e brincadeiras. Quando chega sexta, eles estão... apaixonados, né? Para quem não sabe o que é EBF, gente, você está assistindo é na Escola Bíblica de Férias, né, Tati? Que a gente tem todo ano, que é dentro daquele período mesmo das férias escolares, em julho, e é a semana toda. Então, a criança tá durante as tardes, a criança vem na segunda tarde, terça tarde, quarta, quinta e sexta. E tem toda uma programação também, né? Sim, é tudo programado antes, atividades em sala, no pátio, brincadeiras, louvor, teatro, palavra. Então, é uma tarde muito dinâmica, né? Sim, é muito... E lanche, que eles ficam esperando, ansiosos pelo lanche. E a gente escuta muitos testemunhos também dos professores, né, Tati? Durante a EBF, tem muitas pessoas que já programam as férias, né, do trabalho para poder estar na EBF, porque a gente sabe que realmente é importante estar ali naquele momento. E é incrível porque a igreja é uma semana que ela fica intensa, assim, né? Pense, de participantes trabalhando com todas as equipes, eu creio que a gente chega em mais de 120 pessoas, né? E mais as crianças. O ano passado a gente tinha 380 crianças. É muita criança. Então é intenso, assim, é um sobe e desce de escada, é aquele barulho de criança, aquela coisa gostosa de ouvir eles ali conversando, e animados e brincando. Então é fantástico. É fantástico, é incrível de ver assim que chega na sexta-feira, fisicamente os professores estão esgotados. Mas se a gente chegar e falar, vamos semana que vem ter EBF de novo, eles vêm, o pessoal vai estar aí 100%. Animado, né? Animados com a mesma empolgação e tudo mais. Mas é isso trabalhar no Ministério Infantil, né? É muito intenso, assim, é correria, é ensinar, é
correr, cuidar, né? Acalmar a criança chega, muitas vezes ela está resistente ali na porta. Você tem que conversar com ela, você tem que ganhar o coração dela, a confiança dela, né? E eles sentem, né? Sentem. Eles sentem quando a pessoa gosta realmente de criança, assim, ou quando a pessoa tá meio forçando uma situação ali. A criança já dá uma... Criança é muito sincera, não adianta, gente, não adianta. Então, se você tem que for curioso para conhecer mais, né, Tati, ministério, venha, que é algo maravilhoso, né? É algo maravilhoso, é algo assim que é gratificante quando você vai dar uma aula, você vai ministrar para eles, você sai de lá transbordando. Sim. Você dá aquele canal mesmo, que você dá e Deus preenche tudo aquilo que você passa para a criança. Eu acho legal falar também, assim, que muitas pessoas têm vontade de participar do ministério, mas às vezes a pessoa tem medo achando que, ai meu Deus, mas eu não sei falar, eu não sei dar aula. Mas assim, gente, dentro do Ministério Infantil existem N atividades, né, Tati? Com certeza. Não é só dar a aula, né? Tem a programar as aulas, montar um planejamento de aula, ajudar no escritório, na questão ali administrativa mesmo, né? Organizar, né? Assim, tem muitas atividades para as nossas IBF, retiro, tem a parte de recreação, Sim. tem a parte de organizar brincadeiras, gincanas. Então, a gente precisa de muitas pessoas. De todos os talentos de e dons, todos né? os talentos. E fica aí, né? Um convite. Sim. Venham, a gente está com o Ministério aberto, né? Para te receber, para conversar, para tirar as dúvidas. E venha somar com a gente, né, no Ministério. A gente sempre precisa de ajuda, né? Com certeza. É sempre bênção, assim. E tenho certeza que quando você entrar, você vai se apaixonar pelo Ministério e não vai querer sair mais. Esses 2 meses, né, Tati? Viram 17. Viram 17, 20, 30 anos aí, né? Então, Tati, eu queria pedir pra você deixar uma mensagem, né? Pra gente finalizar isso, senão a gente vai deixar, vai falar A gente vai longe, né? A gente vai a noite longe, toda a aqui, noite falando toda. do Ministério Infantil, do que é na nossa vida. De tudo. Mas o que eu quero deixar é... Quando eu tinha de 11 para 12 anos, eu lembro que eu participei de um culto e eu era muito nova, não conhecia a Bíblia. Minha mãe me levou na igreja, mas não tinha aquele hábito de leitura de Bíblia. E teve um versículo que eu trago para a minha vida, né? Que é Provérbios 4, 23, que é: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida, né? E é assim com a criança, é assim comigo, é assim com você, com qualquer pessoa. Se a gente preservar o nosso coração na presença de Deus, com o Espírito Santo, guiando, conduzindo, eu creio que a gente vence e passa tudo aquilo que é difícil e também vem acrescentando as coisas boas nas nossas vidas, né? Então, é isso que eu deixo, essa palavra. Guarde teu coração. Guarde a tua vida, mas sirva a Deus, porque vale a pena. Sim. Vale a pena você cumprir o ID de Deus, o teu ministério, o teu chamado, né? Se dispor a servir os outros, a abençoar a vida dos outros, porque quando, muitas vezes, a gente tem um congresso, tem uma conferência, a gente não está lá na conferência, a gente está lá com as crianças. Com as crianças. Mas é importante isso, porque a gente está marcando a vida das crianças, a gente está fazendo a diferença para Deus, a gente está fazendo a obra de Deus, e isso não tem preço, né? Ser chamado, ser escolhido por Deus, e eu creio que isso é para todos. Basta a gente abraçar. Então, é isso que eu quero deixar nessa noite. Né? Amém. Então, eu queria agradecer, Tati, por você ter aceitado o nosso convite para contar um pouco aí, não só da sua história, mas para o pessoal conhecer também mais ainda do Ministério Infantil, não só ali nos eventos, nas coisas, mas conhecer um pouco por trás de como que funciona toda essa organização, essa logística, que tem bastante coisa. Muita coisa. A gente faz muita coisa por trás dos bastidores, que às vezes acaba não aparecendo tanto, mas são coisas muito importantes. É muita reunião, muita conversa no WhatsApp, nem fale, né? Muita figurinha, né? E são coisas que faz parte, né? Faz parte, como é gratificante realmente mesmo, né? Então, obrigada por poder compartilhar. Eu que agradeço. Que Deus abençoe muito a sua vida, Amém. que esses 17 anos aí virem 30, 40 e 50, Amém. né? Para que realmente você possa continuar marcando a geração de muitas crianças, como já tem feito, né?
né? Não só das crianças, mas dos professores, das pessoas que caminham, né, ao seu lado. Então, que Deus te abençoe muito, muito, muito. Amém. Agradeço a todo mundo que está assistindo. Se você ficou curioso para conhecer mais ainda do Ministério, as portas estão abertas. Assim como a Tati falou, a gente sempre precisa de gente. Eu falo por nós, que a gente trabalha junto, né? Sim. Então, assim, procurem a gente. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que gostam de Ministério Infantil, que querem conhecer, ou que têm filhos para conhecer o Ministério Infantil. Acho que é bem legal. Então, deixa o like, compartilha bastante aí e aguarde os próximos episódios, que com certeza a gente vai trazer mais histórias aí para inspirar o nosso coração, tá certo? Então, beijo, pessoal. Até a próxima.